Vamos direto ao ponto. Interpretação de texto é o que define quem passa e quem não passa em concurso. O que a gente vai ver aqui é uma estratégia, um guia prático para gabaritar essas questões de uma vez por todas. Preparados? Então vamos lá. E o segredo começa com essa pergunta. Sabe por quê? Porque as bancas de concurso amam explorar a confusão que todo mundo faz entre compreender e interpretar. Entender essa diferença não é um detalhe, é a base de tudo. Então vamos construir nosso alicerce. A primeira coisa, o fundamento para qualquer aprovação é entender de vez essa diferença. Parece bobagem, mas é exatamente aqui que a maioria escorrega. Pensa assim, ó. Compreender é achar o que está escrito ali, preto no branco. É basicamente um copia e cola da informação que está no texto. É objetivo, não tem o que discutir. Agora, interpretar é ser detetive, é ler as entrelinhas, é concluir aquilo que o autor sugeriu, mas não escreveu com todas as palavras. É um processo mais subjetivo. E a melhor parte é que a própria questão já te dá a dica do que fazer. Se o enunciado fala, segundo o texto, ou o autor afirma que, é compreensão. A resposta está lá, escrita. Agora, se aparecer, depreende-se, conclui-se ou infere-se, aí a banca quer que a gente interprete, que a gente vá além do texto. Certo. Entendida a base, vamos para a nossa primeira estratégia, o que eu chamo de nível faixa branca. É uma técnica de filtro rápido para ganhar aquele tempo precioso nas questões mais diretas. A técnica é super simples, mas muito eficaz. Muitas vezes, nem precisa ler o texto inteiro de cara. Comece pelo enunciado e vai direto para as alternativas. Use o seu bom senso, seu conhecimento de mundo e já elimine aquelas opções que são completamente sem lógica. É impressionante o tanto de questão que já se resolve assim. Olha só esse exemplo prático. A questão pergunta sobre pontos negativos de trabalhar em espaços abertos e compartilhados. Aí uma das alternativas fala em isolamento. Ué, não faz o menor sentido, certo? Se o espaço é compartilhado, como pode causar isolamento? Essa já dá para arriscar na hora. Outro caso bem claro. O tema é envelhecimento. Aí aparecem alternativas falando que cientistas descobriram a cura ou que o processo foi revertido. Isso, no mundo real de hoje, é um absurdo. O bom senso já elimina essas opções e deixa a mais provável que associa envelhecimento a doenças. Bom, se a técnica faixa branca resolve as mais fáceis, agora a gente sobe de nível. Vamos para a faixa preta, o método detalhado para aquelas questões mais cabeludas, que exigem uma análise profunda mesmo. Aqui o processo é mais estruturado. Passo 1, e isso é fundamental, leia a questão e as alternativas antes do texto. Isso te dá um foco, um alvo na leitura. Passo 2, uma primeira lida rápida no texto, só para pegar a ideia geral. Passo 3 é o mergulho. Agora sim, uma segunda leitura, devagar, grifando a ideia mais importante de cada parágrafo. Com esse mapa em mãos, a gente vai para o passo 4, voltar para as alternativas e eliminar todas que não batem com o que foi grifado. Essa organização evita erro por desatenção. E para ser um faixa preta de verdade, a gente precisa começar a pensar como examinador. Entender como as questões são montadas. Bancas como a Fundatec, por exemplo, que adoram gramática, criam questões de interpretação em cima de pistas específicas do texto. Identificar essas pistas é o que vira o jogo. A primeira pista de ouro, as conjunções. Pense nelas como as placas de trânsito do texto. Um mas, um porém, já te avisa. Atenção, vem uma ideia contrária aí. Um logo, um portanto, sinaliza uma conclusão. Um embora abre uma ressalva. Muitas questões são, na verdade, sobre entender a relação que essas palavrinhas criam. E a pontuação também não está ali de enfeite, pessoal. 2 pontos geralmente introduzem uma explicação. Travessões podem isolar um comentário do próprio autor. E as aspas, aspas podem indicar uma citação ou até uma ironia. Tudo isso são ferramentas que o autor usa para construir o argumento dele, e o examinador adora testar se a gente está prestando atenção. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque são essas ferramentas, as conjunções, a pontuação, que o autor usa para discutir ideias complexas. Uma ideia como equidade, por exemplo. Ao entender as pistas, fica muito mais fácil decifrar a posição exata do autor sobre um tema tão importante e que, convenhamos, derruba muita gente na prova. No fim das contas, o grande segredo é este. Passar em um concurso não é sobre ler passivamente, é sobre decodificar o texto ativamente. A resposta não está só nas palavras, mas na estratégia que se usa para chegar até ela.
Com essa abordagem, a pergunta muda. Não é mais, será que eu consigo? E sim, qual é o próximo texto que eu vou decifrar? As ferramentas estão dadas, agora é colocar em prática.